Pode estar de vir mesmo que estava no lá, de nossa, ele sabe. Ele atualizou agora. Gente, pessoal de casa, estão me ouvindo? O que é isso, meu Deus? Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Paulo, rogai. São Jerônimo, rogai. Nossa Senhora Aparecida, rogai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sei se o Vitor informou, mas hoje nós vamos ter 2 aulas. O Lucas, o conteúdo que ele vai começar agora, porque precisa de 2 aulas seguidas, né? Ele vai ficar para a semana que vem, com essas 2 aulas, e hoje nós vamos, então, também 2. Mas nosso assunto de hoje, conforme o nosso cronograma, então, é da aula do dia 9, né? Que é a carta aos Romanos, e o da aula que estava aí no dia 16, que é a carta aos Colossenses. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, a carta aos Romanos, ela traz alguns detalhes, página 95. Ela traz alguns detalhes e já, de antemão, já nos dá muito assunto. Primeira coisa é a carta mais longa. Então, é a carta mais longa. E dentro do cano paulino, em qual ordem que ela está? Quando a gente começa a enumerar as cartas, é a primeira carta. Então, a primeira carta, logo, nós precisamos, então, ver. Além de ser a carta mais longa, ela é a mais bem estruturada, com discurso teológico, sistemático, né? Então, faz esta relação muito interessante dentro das cartas escritas. Lembrando que a comunidade de Romanos, ela não é uma comunidade fundada por São Paulo. Né? Então, esta comunidade não é dele. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo do 13 ao 17, faz uma alusão, né? Nós podemos até, deixa eu conferir se é essa citação mesmo. 1 Pedro 2, 13 e 17. Então, vamos dar uma olhada aqui. Subordinai-vos a toda a autoridade humana por amor ao Senhor, que é o Rei soberano, quer os governantes que por ordem dele castigam os malfeitores. Será que é isso mesmo? 1 Pedro 2. É na 1 Pedro, mas não é essa citação aqui, não. Depois eu confiro ali e corrijo. Que ela faz uma menção a uma carta, porque a própria carta de São Pedro faz menção a um corpus paulino. Né? Então, deve ser essa citação que está lá no início da nossa apostila. Depois eu dou uma olhada aqui no intervalo e a gente pode. 149? 4. Primeira Pedro 4? 4:9. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração? Não, também não. Mas daqui na hora do intervalo, eu procuro aqui. Então, ela é citada por Clemente, por Inácio de Antioquia. Aí tem um vasto uso dela por Agostinho, Marcião, na Reforma, Lutero, Calvino e outros vão utilizar.
ela é o centro do diálogo ecumênico, e a Bíblia, a TEB, né, em português nós chamamos de TEB, que é a tradução ecumênica, ela também foi um dos primeiros escritos traduzidos, foi a carta aos Romanos. A quem se destina, então, esta carta aos romanos? À cidade, aos cristãos da cidade de Roma. Com cerca de 1 milhão de habitantes, a maioria das camadas mais baixas da população, muitos imigrantes, artesãos, comerciantes, prisioneiros, muitos provinham das regiões orientais do Império, do outro lado da aristocracia senatorial, em ascensão. Então, várias são... É uma cidade já muito desenvolvida, até porque ela era a capital do Império. Então, mas ali, dentro dos povos que havia nesta comunidade, primeiro deles, nós temos ali, letra A, colônia judaica. Origem, sobretudo, a partir da invasão de Pompeu. Cerca de 50 mil judeus e mais de 10 sinagogas haviam ali, na comunidade. Havia também forte um antissemitismo, frequentemente chamado, né, de superstitio bárbara, um fecundo proselitismo a um grupo bastante razoável de prosélitos e adoradores tementes. Então, este é o primeiro grupo, então, um grupo formado por uma colônia judaica, uma outra colônia por cristãos, expulso de todos os judeus, a expulsão de todos os judeus por Cláudio, como vimos, não se sustenta completamente. Então, quando se fala da expulsão dos judeus de Roma, provavelmente não são todos, como o exílio da Babilônia também não se levou todos. Dentro disto, nós vamos vendo aqui que há conflitos grandiosos na cidade. Pode ter havido alguma punição a alguma sinagoga em específico, proibição de se reunir, proibidos de reunir em sinagogas, os cristãos passam a se reunir nas casas privadas. Então, isso nós percebemos dentro da história do cristianismo. Aonde que era o primeiro lugar em que os cristãos se reuniam? Nas sinagogas. Com a proibição de se reunir nas sinagogas, passam a reunir-se aonde? Nas casas. Por exemplo, uma das casas que era um local de reunião dos cristãos, a casa da família de João Marcos, que é o evangelista. Então, digamos, condições que vão sendo impostas aos cristãos no início, e até mesmo não se tinha, como nós vimos lá na carta aos Gálatas, eu falei para vocês que a carta aos Romanos, ela é, de uma certa forma, uma continuidade, uma explicação mais ampla do conteúdo que já estava nos Gálatas. Mas, voltando aqui à questão que a gente tem muito clara. Inicialmente, este grupo de cristãos, eles não necessariamente estava, como eu posso dizer, reivindicando como uma religião nova. Sim, uma forma como dentro do próprio grupo dos judeus havia muitos partidos e muitas formas, os cristãos, junto com os judeus, tendiam a uma forma diferente. Mas, com o tempo, foram percebendo que não havia uma forma de continuar nessa unidade. Então, aí tem um concílio chamado Concílio de Jânica, que ele vai separar, vai definir alguns critérios, inclusive definir o critério do que é Sagradas Escrituras. Dentro desses critérios que eles estabelecem, são 4. Eu não sei se vou lembrar todos, mas o primeiro, para ser um livro inspirado, qual que é o primeiro critério? Esse deve ser escrito em hebraico. Esse é o primeiro critério. Então, escrito na língua hebraica. Hebraica. Primeiro critério. Escrito na língua hebraica. O segundo critério
ele era também um outro critério nacionalista, na Terra Santa. Na Terra Santa. Por exemplo, o livro escrito fora, aqui hebraico. A língua hebraica, logo, por exemplo, sabedoria, os macabeus já ficou fora, porque estão escritos em grego. Então, na língua hebraica, na Terra Santa, até Esdras e Neemias. Então, o que foi escrito depois, também não é, como é o caso do livro da sabedoria. E o quarto critério, não poderia contrariar a Torá. Então, tinha que estar de acordo com a Torá. Então, esses critérios, para estabelecer o cânon hebraico. E aí nós temos esses livros que os protestantes adotaram, este cânon, em vez de ter adotado o da 70. Então, aqui nós temos, para isso, se estabelece o cânon hebraico, que é diferente do cânon da 70. Então, o cânon da 70, ou Septuaginta, tem aqueles outros 7 livros. Então, dentro desses critérios do Concílio de Jano, também é retirado da Terra Santa, das sinagogas, melhor dizendo, os cristãos. Então, isso já, proibidos de se reunirem ali, eles vão, então, viver em casas privadas. A passagem gradativa da arquitetura familiar para a arquitetura monumental. A comunidade cristã, já há alguns anos, né, que estavam ali. Então, o interessante é que Pedro não é citado na carta. Paulo escreve aos cristãos convertidos do paganismo, porém com uma forte hermenêutica judaica do evangelho. Por que disso? Principalmente pela formação do povo. Então, não faltavam cristãos judeus apelo de acolher uns aos outros, menção de alguns da mesma estirpe, conheciam a lei, Abraão, nosso progenitor segundo a carne, Isaque, nosso pai. Algumas comunidades domésticas são essas que vão se formando, né? E algumas mulheres empenhadas no plano eclesial. Características, então, caráter compósito da comunidade. Nomes de origem grega, nomes romanos, nomes judeus, nomes de escravos e libertos. Então, veja que há uma variedade, uma multiplicidade de pessoas e níveis sociais diversos. Então, a carta, ela abrange todos. Tensões e divisões. Os capítulos 14 e 15, as intolerância recíproca. Os mais fracos, observância das práticas ascéticas, vegetarianos, abstêmios, observa o calendário especial, talvez judeus, censores do comportamento dos fortes, e os mais fortes tinham-se por livres, talvez helenistas, com visões depreciativas a respeito dos fracos. Então, o que nós podemos perceber na comunidade romana? Aqui Paulo escreve aos romanos. Então, assim como vamos pensar numa capital, nossa capital do país, Brasília. Então, Brasília, certamente, ou São Paulo, mas eu acredito que ainda Brasília ainda tem muito mais, uma variedade de todo o Brasil. Né? Então, se concentra lá, por ser o quê? O lugar, especialmente, político. O centro político do nosso país é lá. Para isso, vai gente de todos os lados, já foi tempo para construção e tudo mais, e assim também, para esse povo, aqui, a formação da comunidade romana se dá para esse monte de gente também. Isso tudo, para que isso tudo é interessante aqui para o nosso estudo? Isso tudo vai ser o cenário a qual Paulo vai escrever. Vamos para as personalidades, e a carta é uma certa analogia com a comunidade de Corinto, porque a comunidade de Corinto também era uma comunidade muito diversificada. Talvez relações difíceis e problemáticas com a autoridade civil, né? Então, nós temos todo este cenário a qual é composto a carta. Outro ponto são a intenção da carta na missão de Paulo. Primeiro ponto, o estágio da missão de Paulo.
considera concluída a missão no Oriente. Então, o que ele faz? Parte agora a sua intenção. A intenção da carta era fazer uma visita. Então, qual que é o olhar dele agora? Ao Ocidente. Então, por isso, Roma está na reta. Planos, antes de chegar a Roma e zarpar para a Espanha, Paulo tenciona ir a Jerusalém com a coleta organizada nas comunidades. Vocês lembram que nós vimos nas cartas anteriores esse empenho dele por essas coletas na Galácia, na Macedônia, da Acaia, né? Sinal de comunhão das suas igrejas com a igreja mãe. Então, a igreja mãe, né, o nascimento da igreja de Jerusalém, então ele vai seguir, né, buscando então fazer essas coletas para a igreja de Jerusalém. E aí então essa unidade, né, que tem em relação à comunidade, as comunidades com a igreja de Jerusalém. A Igreja de Cristo dos últimos tempos reúne os judeus pagãos, considerando-se apóstolo de todo o mundo pagão. Nós podemos perceber, dentro desta colocação, então, a forma com que Paulo vem se apresentando, isso ele deixa muito claro, ele é o apóstolo dos gentios do mundo pagão. Planeja alcançar Roma e depois a Espanha, considerada como fim ocidental, quer dizer, o fim do mundo era a Espanha. Resta-lhe saudar o débito contratado com Deus e com Cristo que enviara a todos os incircuncisos. Roma é apenas um trampolim para a Península Ibérica ou um campo de evangelização? Uma pergunta, né? Como ele diz, a evangelização, é melhor olhar no mapa. Se a gente olhar no mapa da página 47, 47, isso. Se a gente olhar no mapa, vamos perceber que o empenho missionário, página 47, de Paulo, ele está concentrado aonde? Especialmente no Oriente. Então, esta colocação de que a apostila nos mostra aqui, de que havia contemplado todo este tempo no Ocidente, então é hora de ir para o Ocidente. Então, e dentro desta questão, aonde que até então Espanha, que era um lugar conhecido, mas a Península Ibérica, que é ali, Portugal, e que já estava mesmo ao fim do continente, do lado ocidental. A opção de Paulo em não interferir no campo missionário dos outros, mas ele também se considera responsável pelos pagãos do mundo latino. Qual que é a finalidade de Paulo? Paulo visa a união dos fiéis cristãos, espera que Jerusalém aceite sua intenção e pede orações a respeito, mas se sabe que seus temores eram fundados. A tonalidade, Galácia, Paulo já enfrentara a problemática com os judeus, com polêmica veemente e duríssima, não se cita o resultado das coletas nessas comunidades. Talvez o evangelho paulino foi posto em discussão forte a partir da Galácia, e em Roma, a exposição serena, tomando-se em considerações as objeções, que pode conferir lá no capítulo 3, versículos de 1 ao 3, aliás, esses capítulos que estão aí, em diálogo construtivo. Então, nós percebemos que das intenções paulinas, ele tem a consciência, ou já uma vasta missão no Oriente, então ele pretende agora estender ao Ocidente, que tem como foco dele são os pagãos, até mesmo os latinos. Com isso, ele vai fazer esta visita e ele vai propor esta viagem, ele vai propor este caminho com a intenção primeira de unir os cristãos. Roma, já fortemente, mesmo que não é citado, é uma comunidade petrina, então a unidade, mostrar de que não há uma rivalidade, mostrar que não há uma diferença. Então, a sua intenção é muito clara isso, de mostrar a unidade da igreja. Como ele perseguia os cristãos,
ele passa a ser um colaborador, evangelizador, um apóstolo, e com isso, então, ele tem muito claro a necessidade da unidade. Né? O fato dele escrever, mais uma vez, sobre a igreja como corpo, isso deixa muito claro a sua intenção de que a unidade ela é necessária. E aqui tem um ponto muito importante, que é o que nós devemos sempre pensar. Unidade é diferença de uniformidade. Então, nós podemos pensar e viver de formas diferentes, desde que essas formas não contrariem a doutrina e a moral, mas viver com seus carismas diversos. Isso é unidade. Né? Uniformidade, nós todo mundo fosse do mesmo jeitinho, que não é e nunca foi a intenção da igreja. Então, nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas, de querer impor a todo mundo aquilo que a gente acredita, né? Mas também de dar o espaço, sempre que necessário, ao outro a viver. Isso é muito normal, natural e muito bom. Qual que é o contexto da carta? Então, Paulo passou 3 meses em Coríntios, isso está relatado lá em Atos 22, 3. Então, quando a gente olha, deixa eu ver se no material aqui ele elenca isso. Ele estava lá em Corinto. E daí, isso. E depois, ele está por ir a Jerusalém. Então, o local, Corinto, vamos olhar aqui. É sempre bom vocês olhar aquela tabela que está lá no final, do lugar da escrita da carta. A data aproximada. Então, aqui está 54, lá atrás está 57. Na verdade, está, né, entre 57 e 58. Então, essas datas são muito questionadas. Mas ela nos situa num período que é considerado para ser uma carta autêntica paulina. Portadora da carta, Febe, diaconisa Secreia, que se considera o capítulo 16 da parte de Romanos. Então, características literárias. Um caráter doutrinal, mas também contingente. Falta elementos da teologia paulina, como a criação, a igreja, a eucaristia e a escatologia. Então, Paulo quer apresentar o seu evangelho concentrando-se nos elementos importantes. Problemas a enfrentar. Judeus cristãos de Roma, antipaulinos e defensores de um rígido particularismo judaico contra a abertura aos incircuncisos. Notem que este tema é um tema recorrente. Então, a partir da visão dos judeus convertidos ao cristianismo, não era concebível viver o cristianismo sem a circuncisão. Então, isso nós percebemos aqui e em cartas anteriores. Então, é uma problemática que vai reger e vai seguir em vários momentos. Esta compreensão, ela se dá justamente porque que não deixa de ser uma realidade. Mas nós precisamos entender certas coisas. Qual que é a questão? Principalmente a linha da história da salvação. Então, nós temos aqui da criação, Adão, até chegar, então, em Abraão, passando por Moisés, tal, é onde se define a circuncisão, até chegar a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, toda a história. E aqui, qual que é a nossa a questão? Deus vem se revelando ao longo da história. E aonde ele se revela plenamente? Jesus Cristo. Logo, para ser cristão, eu estou ligado a essa história que não deixa de ser verdade. No entanto, em que sentido que se compreende?
que todas as práticas devem permanecer. Mas aí qual que é o grande questão, que é o grande ponto teológico defendido por Paulo? Que a partir de Jesus Cristo há um novo começo. E certas coisas ficaram para trás. Como algumas leis também. A lei do talhão. Olho por olho, dente por dente. Então, já não partiu de Jesus Cristo, ela já não faz mais sentido. Então, essa continuidade, a partir daqui, sem alguns ritos, isso não significa uma ruptura com o anterior. Mas é um novo sentido que se dá. Amai-vos uns aos outros, não como mais a ti mesmo, mas como eu vos amei. Então, é um avanço. Então, a compreensão dos judeus que via em Jesus Cristo e o seguia, tinha essa grande dificuldade, não só em uma ou outra comunidade, mas toda vez em que o conflito com os cristãos vindo do paganismo, com os cristãos do judaísmo, esse conflito se dava principalmente por isso. Porque qual que é a grande bandeira defendida aqui? A lei. Aqui passa com maior força, no entanto, este aqui não aboliu este, mas o que foi? Dá sentido. Sentido à lei. A lei pela lei, não. Como que se faz? Como que acontece? A partir disso, então, dá sentido. Isso tudo vai ser importante, porque o que vai se travar depois, isso não vai se estender por muito tempo, mas ainda se tem muitos debates, e até mesmo as primeiras heresias, elas vão surgindo à sombra disso tudo. E até enquanto nós vamos vendo, e vocês veem, né, principalmente nas matérias de dogmática. A reconciliação e a pacificação da Igreja Romana dividida internamente, então aí nós temos também isso. Roma, campo importante para a pregação do Evangelho de Paulo. Coligação com a crise Galácia, os reflexos presumidos sobre judeus e cristianismo na Palestina, solicitação do apoio aos cristãos de Roma. A parte doutrinária do capítulo 1 até o 11, não há referência ao destinatário, mas como se fosse um interlocutor fictício. Parte exortativa do capítulo 12 ao 15, Paulo aborda problemas da comunidade romana. Capítulo 3, versículo 9, não há superioridade dos judeus, pagãos e judeus, dos judeus. Pagãos e judeus necessitam da salvação de Cristo, que aqui está o ponto, que é a grande dificuldade por ser desta linha. Então, nós temos mais, nós somos mais, então nós temos mais direitos, mais chances de salvação do que os pagãos. E aqui vem mostrar que em Cristo, todos nós somos iguais. Por que isso? Mesmo eles judeus fora da Terra Santa, vivendo na diáspora, mas como são judeus, né? Eles são judeus. Então, por isso, a quem Deus deu a terra? A quem Deus escolheu como povo? Então, isso é muito significativo. Não há discriminação, todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. Então estamos todos, como se diz, farinha do mesmo saco. Então, Paulo solicita o precioso apoio dos cristãos de Roma e a sua apologia teológica. Então, aqui nós temos um resumo do contexto em que a carta ela é escrita. E aí nós vamos agora, rapidamente, passar muito superficial pela estrutura da carta. Então, a carta, como todas as cartas paulinas, ela começa com uma introdução. Vocês estão percebendo que a cada carta que nós estudamos é mais compreensível, ou pelo menos nos dá mais elementos para entender o porquê que a carta aos Hebreus não é paulina. Que esses elementos que tem nas cartas
não tem na carta aos Hebreus. E até o conteúdo também. Então, nós temos aqui uma introdução, podem pegar a Bíblia também, né, para a gente ir acompanhando. O endereçamento aqui. O endereçamento da carta. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado a ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que foi prometido por meio de seus profetas na Sagrada Escritura, a respeito de seu filho, o qual, segundo a carne, era descendente de Davi, mas segundo o Espírito de Santidade, foi constituído Filho de Deus com poder, desde a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, olha toda a elaboração que não é a mesma. E aí seria um trabalho muito interessante pegar as saudações das cartas, porque pela saudação da carta, a gente compreende muita coisa dos motivos daquela saudação ser daquela forma. A questão é que vem-se referência muito ao quê? Ao Antigo Testamento. Por quê? Como nós vimos aqui na introdução da apostila, da carta de hoje, uma comunidade fortemente judaica, que tinha um peso muito forte. Então, era necessário dar a resposta correta a esses apelos. Os agradecimentos e o desejo de Paulo de vir a Roma, que está no capítulo 1, versículo 9 até o 15. Bom, de uma forma geral da divisão que nós podemos olhar da carta de São Paulo, dividida em duas grandes partes. Pode ser uma pergunta de prova. Quais, né, as duas grandes partes da carta aos Romanos? Qual que é a resposta? Primeiro, a parte doutrinal, e a segunda, a exortação. Então, nós colocamos dentro de um campo geral, nós temos duas partes. A primeira parte doutrinal, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o tema, o Evangelho revela a justiça salvífica de Deus igualmente aos judeus e gentios. Então, aqui nós temos um paradoxo, e essa questão, ela já foi bastante discutida em outras cartas. Nós vimos lá na carta aos Gálatas, essa questão bem própria também, porque ela está aqui. De um lado, judeus. De outro, pagãos. Ou gentios. Qual que é a grande ação de Paulo na evangelização? De que agora não importa mais se é gentil, se é judeu, se é gentil, porque em Jesus Cristo somos mesmo corpo, ou seja, filhos de Deus. Então não tem mais não importa se eu nasci em Minas, nasci no Paraná, qual outro estado que tem aqui? Ou não tem mais? Tudo mineiro? São Paulo, então isso não importa. Isso é uma questão de detalhe. O importante é que todos somos, e como que isso é muito importante nas nossas comunidades. Qual que é o ponto mais complicado que existe nas nossas comunidades? O tempo, principalmente cidade pequena. Em que época? De política. Quanto menor a cidade, pior é. Por quê? Porque agora aqui eu não estou... Isso é normal, natural, ter esses lados, né? A nossa opinião, eu por um lado, por outro. Mas na igreja nós somos todos irmãos. Né? E a gente não tem uma dificuldade imensa de separar isso. Então, essa é uma questão que está muito diferente daqui. Não está. Essa é a nossa realidade hoje ainda. Quando, por ter essa dificuldade de superar aquilo que é secundário, porque em primeiro lugar é o quê? Somos
filhos de Deus. Isso em primeiro lugar, somos filhos de Deus. Então, dentro dessa questão, Paulo vem nos advertindo alguma coisa aqui sobre esta relação de que há esta igualdade. Então, não há uma superioridade de ninguém. Isso não há em momento algum. Todos pecamos, todos somos pecadores. Logo, todos nós estamos no mesmo barco em busca da salvação. Uma questão, então, dentro desta primeira parte, a justiça de Deus fora da ótica evangélica, então a justiça punitiva e imparcial de Deus, justiça punitiva, justiça imparcial, nós vamos olhando aí, né? Outro ponto, segundo a justiça retributiva, são insuficientes as garantias da lei, então a lei, a circuncisão, não é uma garantia de salvação. A insuficiência da lei. O outro ponto, a justiça do evangelho. As implicações soteriológicas, ou seja, as implicações para a salvação, Jesus Cristo, e aqui nós temos, dentro desta colocação, né? Capítulo 3, versículo 21. Agora, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando eu falo, quando se cita na Sagrada Escritura, leis e profetas, quais são as duas figuras normalmente representadas? Moisés e Elias. E o que isso significa que eu estou dizendo? O quê? Ele envolve, podemos dizer, todo o Antigo Testamento. Então, o que Paulo vai nos advertir aqui? Agora, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus. Por que independente da lei? Porque aos gentios não tinham. Então, eles não têm. Então, o que está colocando? Independente disso, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. De fato, não há diferença, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, nós estamos todos iguais. Sem Jesus Cristo, nós somos todos pecadores. Independente se observa ou não a lei. Por quê? Com o pecado, rompe-se a nossa relação com o céu. O que no batismo de Jesus acontece? Qual que é o evento que acontece a Jesus ao ser batizado? O céu se abre. Mas a palavra em grego ela tem um outro sentido, muito mais bonito do que se abre. O céu se rasga. Então, agora, aquilo que havia sido interrompido pelo pecado, em Jesus Cristo, volta à comunicação. Então, independentemente da lei e dos profetas, a justiça de Deus se faz, porque agora é em Jesus Cristo. E independente se eu sou judeu, se eu sou escravo, se eu sou judeu, se eu sou gentil, se eu sou escravo, se eu sou livre, independente disso. O que nos importa agora? Jesus Cristo. Então, é Jesus Cristo que nos interessa. E por meio dele, que abre-se, então, o aspecto da soteriologia, ou seja, as implicações da salvação está no evento Jesus Cristo e a fé. Já ouvimos falar disso antes? Já, nas cartas anteriores a gente viu isso. Qual que é o outro aspecto que vem aqui no capítulo 2, versículo 25 a 29, nos colocar? Voltando ali, sobre a questão da insuficiência da circuncisão. Logo, aqui embaixo, na questão da justiça de Deus e a relação com o sangue de Cristo, a justiça de Deus e a fé do crente tem o seu arquétipo em Abraão. Então, os gentios, não como paguei aqui,
não participaram daquela história antiga, mas elas também fazem parte. Porque agora nós somos todos filhos de Deus e essa história é a história da salvação. Nós também não. Nós entramos na história já aqui na frente. Mas nós fazemos parte de toda essa história. Então a fé de Abraão fundamenta a filiação abraâmica dos gentios, a aplicação dos gentios, fundamentos cristológicos. Então, esta carta ela vem tratando desses aspectos doutrinários, que é a parte doutrinal, de uma forma bem clara. Dentro dessa primeira parte, então, vamos ter a conclusão sobre as origens antéticas da humanidade, Adão e Cristo. Capítulo 5, versículo 12 a 21. E é um texto muito, muito importante, para fundamentar aquilo que vai ser mais tarde, né, a fundamentação, parte da fundamentação, aliás, do pecado original. Então, nós não temos notícias, não temos doutrina de pecado original no Antigo Testamento. E aqui vai se... O nome pecado original ele vai se dar muito depois. Né? Então, mas aqui nós temos já alguns elementos que nos apontam isso. Por isso, como o pecado entrou no mundo por um só homem, por meio do pecado, o que vem? A morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade. Então, o que a gente entende aqui? Então, nós temos... E o que isso vai ser? Qual o nome que nós vamos dar isso depois, ao longo da história? Então, nós temos um homem. Quem é o homem? Adão. Adão, por ele entrou o pecado. Do pecado de Adão, do primeiro homem, toda a humanidade, participa deste pecado. É isso que nos diz o versículo 5 do 12. 5, 12. Então, isso aqui é o 5, 12. De fato, antes de ser dada a lei, então quer dizer que o pecado ele é anterior à lei. Antes de ser dado a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre os que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, a qual é figura daquele que havia de vir. Então, Adão é figura de quem? De Jesus Cristo. De Cristo. Então, Adão é a figura de Cristo. Entretanto, o dom da graça não é como a transgressão. Com efeito, se pela transgressão de um só muitos morreram, muito mais abundou sobre muitos a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Então, o que nós temos? Por um homem entrou o pecado, por um homem a salvação. Pela graça, então nós temos a salvação. E a salvação, ela é destinada a quem? A toda a humanidade. Ou seja, então nós temos este paralelo entre Adão e Cristo. Por Adão entra o pecado em toda a humanidade, por Cristo, pela graça, a salvação também é destinada a toda a humanidade. Não é aos judeus apenas, mas a todos aqueles que desejam, né, e que busquem. E qual que é
a grande motivadora disso tudo, para se conseguir, por meio da fé. Então, por meio da fé. O que poderia acontecer? E que acontecia? O judeu ser um observador da lei, mas não ter fé. Isso é muito possível. Então, aqui, a questão é, não desfaz da lei, mas a lei ela tem que ter sentido e a realização por meio da fé. Seguindo, então, o cristão é enxertado em Cristo e conduzido pelo Espírito. Então, por esta ação, a vivência da fé e as ações que nós fazemos, que foi por meio do Espírito que Jesus salva, então é por meio do mesmo Espírito em que a humanidade será salva. Então, efeitos da inserção de Cristo mediada pelo, qual que é a porta de entrada? Batismo. A superação do pecado, a superação da lei, a relação entre pecado e lei. Então, vocês vão ter que ir lendo, olhando a partir do que está na apostila, lendo o texto. O Espírito de Cristo e a liberdade cristã. O cristão como filho adotivo, e nós já vimos isso, né? A passa, então, a ser co-herdeiros de Cristo, com Cristo, do Pai. E dentro desta relação, né, nós temos, então, a possibilidade da perspectiva, então, de filhos adotivos, a perspectiva escatológica e a peregrinação final, que são, então, as relações em que vai concluindo essa parte, que está dentro da primeira parte ainda, uma subdivisão. A terceira divisão, que é ainda dentro do campo doutrinal, que é a justificação, não contradiz a promessa de Deus a Israel. Então, a introdução sobre a dignidade de Israel, Deus elege por graça e conserva o resto, comprovação escriturística, Deus procede por eleição, e aí nós vamos vendo o caminhar da história, Deus escolhe um povo, e este povo ele conduz, mas este povo ele vai se ramificando, então tudo isso faz parte desse processo, o agir livre de Deus, sem condicionamentos, o chamado dentre os judeus e dentre os gentios. Então, Deus chama entre os judeus e gentios. Então, a falência de Israel é derivada de sua própria recusa à revelação definitiva de Cristo. Então, a revelação de Deus que vai acontecendo aos poucos se revela plenamente em Cristo, e a falência de Israel é justamente por causa disso, porque não perceberam isso. A justiça de Deus livre da lei e a conexa à fé. Então, sempre essa relação lei e fé. Então, aí vem, né, seguindo o texto, a perspectiva missionária, a fidelidade de Deus a seu povo. Então, tudo isso, ela vai concluir lá no capítulo 11, versículo 33 e 36. A 36, né? 33, 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como são insondáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa para receber uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. E assim a gente já vai bater o sino, encerra essa primeira parte. No retorno, a gente conclui a carta aos Romanos e já iniciamos a próxima, que ela não é muito grande. Tá certo? Então, até daqui a pouquinho.
Só vamos dar continuidade à nossa aula. Partindo, então, agora. Estão me ouvindo em casa? Então, partindo agora para a segunda parte. A segunda parte, que é a parte, então, de exortação. A partir, então, da dimensão ética da identidade cristã. O que é importante aqui? A partir de alguns fatos, especialmente com a expulsão das sinagogas, com as definições que os judeus vão se fechar naquilo que é próprio, então é necessário formar a identidade cristã. E eu acho que hoje volta a ser uma grande necessidade nossa de deixar muito claro o que é ser cristão. Então, aqui nós temos essa dimensão ética da identidade cristã, que vai ser do capítulo 12, desde o início do 12 até o 15:12. Qual que é o tema? O ponto central e primeiro são as consequências éticas. Então, a vida cristã, os serviços na comunidade. Com isso, nós temos o tema as consequências éticas, né? E o ágape como critério central da vida cristã. O que é ágape? Amor. Então, o que é amor? O amor verdadeiro. A expressão mais pura dessa palavra, né? Em português nós só temos amor, mas que no grego, ágape, ela nos mostra claramente. Aí nós temos, nesse capítulo 2, a variedade dos carismas, então nós podemos olhar lá, 12:3-8. Pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós. Ninguém pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com sobriedade, conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Como num só corpo temos muitos membros, cada qual com uma função diferente, assim nós, embora muitos somos em Cristo, um só corpo, e cada um de nós membros um dos outros. Temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. É o dom da profecia, profetizemos em proporção com a fé recebida. É o dom do serviço, prestemos esse serviço. É o dom de ensinar, dediquemo-nos ao ensino. É o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica às obras de misericórdia, faça-o com alegria. Eu acho que aqui nós resumimos muito bem o que é ser igreja. Aqui, e resumimos muito bem o que é ser igreja, e aqui nos mostra claramente a identidade cristã. Então, nem todos têm dom para tudo. Isso não pode ser, de forma alguma, algo que nos diminua. Entendeu? O que São Paulo está querendo dizer? Nesse mundo de gente, cada um de um jeito, cada um tem seu dom. Nem todo mundo tem dom para ensinar. Nem todo mundo tem dom para falar. Nem todo mundo tem dom de fazer a caridade, de lidar, de conversar. Então, isso tudo é dons dados. E não adianta a gente insistir com aquilo que não é para nós. Né? Eu falo assim, até a questão de ensinar é uma das grandes dificuldades. Porque não é fácil, né? Mas é necessário. E eu lembro que, quando eu fiz faculdade, eu tinha professores só doutores. E nem a maioria não era bom para ser professor. Eram grandes especialistas em suas áreas, né? Eu tinha professores, por exemplo, assim, eles elaboravam um projeto de lei, entregavam um deputado, projeto perfeito, assim, aquilo, mas para dar aula não era bom.
Então, isso é próprio, são dons. E a comunidade precisa. Qual que é a comparação? O corpo. Então, o corpo como uma representação da igreja. Quem é a cabeça deste corpo? Jesus Cristo. Por que que Cristo é a cabeça? O que que está na cabeça? É de onde se comanda tudo. Então, Cristo é a cabeça. Então, essas variedades dos carismas, isso é muito importante. Talvez, eu lembro que eu tinha um primo, e nós todos os primos na comunidade pequena da roça, então, era leitura, e ele não queria de jeito nenhum. Não queria mesmo. Mas o que que ele fazia? As outras coisas que precisava. Consertava um negócio, arrumava outro, subia na igreja, arrumava. Esse era o dom dele. E ajudava muito na sua missão. Mas ele tinha uma dificuldade para compreender isso. E, de fato, nós precisamos olhar para essas coisas. Tem uns que sabem que no seminário mesmo nós somos muitos, cada um gosta mais de uma coisa ou de outra, tem habilidade para uma coisa ou para outra. Mas o que que é importante? É tudo em vista do todo. Isso é o mais importante. O amor recíproco, a relação com todas as pessoas, a relação com as autoridades. Quando eu falei lá atrás da relação, na página que a citação não estava, é porque eu não tinha prestado atenção no que era a intenção. 1 Pedro, página 96, a primeira linha em cima. 1 Pedro 2, 13, 17 e Romanos 13, de 1 a 7, tem o mesmo assunto. É essa a questão. Não é que elas falam da carta aos Romanos. Quem fala do Corpus Romanos acho que é a 2 Pedro. Nós vimos lá na introdução. Então, o mesmo assunto. Qual é o assunto? A relação com as autoridades. Então, nas duas cartas nós temos isso. O constitutivo centrais do ethos cristão, ou seja, aquilo do agir cristão, a relação entre os fracos e fortes, evitar julgamento recíproco. Nada impuro, mas o respeito às escolhas dos outros é caridade. Olha que interessante isso, né? O respeito às escolhas do outro é caridade. Falar a verdade é preciso ver os meios também, que isso também é caridade. Já viram a expressão verdade sem caridade? É um veneno. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa, principalmente catequista, sabe muito bem disso. E tem certas coisas que a gente tem que esperar a hora certa de falar. Então, não é de qualquer forma. Então, a respeito às escolhas do outro é caridade. Os fortes devem ajudar os fracos e imitar a Cristo que acolhe judeus e gentios. Então, esse assunto, ele perpassa em vários momentos na carta. Os votos conclusivos, as notícias pessoais, as recomendações que foram dadas, a saudação final, e agora nós temos aqui, encerrando toda a carta, uma última doxologia, capítulo 16, versículo 25 e 27. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar segundo o meu evangelho e o anúncio de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em silêncio desde os tempos antigos. Agora, este mistério foi manifestado mediante as escrituras proféticas, conforme a determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós temos, vocês, por que essas duas grandes partes? Nós temos duas conclusões, duas doxologias, concluindo as duas partes. Com isso, nós fechamos, então, esta parte introdutória, essa parte da estrutura, melhor dizendo, da carta. Uma coisa, a autenticidade desta carta aos Romanos, ela não é discutida, é indiscutível. Então, não tem nenhuma discussão séria a respeito da autenticidade dessa carta de São Paulo. Então, ela, de uma forma praticamente, ou de uma forma unânime, é carta autêntica de Paulo. Aí, algumas dúvidas que são colocadas, elas não fundamentam
para uma discussão dessa. Sempre tem que ter alguém para ir mexendo em alguma coisa para ver se descobre alguma coisa, que é uma intenção, principalmente teológica, né? Mas, de fato, essa aqui não tem. Lembra que eu falei semana passada do papiro, né? Da carta aos Gálatas? Essa daqui é o 36, né? Que traz essa questão da doxologia, que fecha esse capítulo. Então, são algumas indicações de onde tem os escritos mais antigos da carta. Teologia da carta. Todos os homens faliram diante da lei, o que vem antecipado em 18 até o 3 ao 20. Então, todos nós falhamos. Aí tem aqui algumas perspectivas ecumênicas, né, que nós não vamos ler, que não interessa aqui agora, mas vocês podem ler em casa, ou já leram, né? O passado, o presente e o futuro, então a marca e a história da salvação, que agora é a hora decisiva, independente da lei, desvela-se a justiça que seria feita por meio da lei agora, no Antigo Testamento, agora ela se cumprirá independente da lei. Então, os que estavam mortos pela lei são libertos. Agora, sobre Cristo não há mais condenação. A penúltima linha da página 102. A lei do Espírito libertou da lei do pecado e da morte. Então, qual é a consequência do pecado? A morte. Então, a lei liberta do pecado e da morte. O primeiro Adão dá lugar ao segundo Adão. Cristo cumpre o resgate, a libertação. E aqui nós vamos ter depois toda aquela teologia em torno não só dos homens, mas das mulheres. Quem que é? Eva e de cá? Mágica. Então, se por uma mulher veio o pecado, a salvação. É muito interessante essas analogias, especialmente do primeiro domingo da Quaresma, agora não lembro se é do ano A, que tem essa relação, o Evangelho com a primeira leitura com o Evangelho. As duas vão fazendo uma relação entre o primeiro homem e o segundo homem, o segundo Adão. Então, Cristo cumpre o resgate e a libertação. Pelo batismo, participa da morte e ressurreição em Cristo para uma vida nova. Então, nós temos, no primeiro ponto, a perspectiva ecumênica, que dá a reconciliação toda, o passado, presente e futuro, que se soma um ao outro, nos dando, então, toda a história e as perspectivas dessa história, a justificação em virtude da fé, que vem através do quê? Do batismo. Então, a morte de Cristo liberta e o Espírito justifica, a misericórdia e a graça de Deus, e aqui, então, Deus justo que justifica. O homem, imagem de Deus na forma de Cristo, em sua realidade histórica. Então, já agora, em estado inicial, aí nós temos a perspectiva escatológica, o estado pleno, que é na glória. E qual que é o exemplo dado? Abraão, que acreditou, teve fé, seguiu, viveu sua vida com fé em Deus, e a justificação da potência de Deus transmitida pelo Evangelho, e aqui nós vemos, então, para o outro ponto, que é o comportamento do justificado. Então, como se comporta aquele que é cristão, né? Então, sacrifício vivente, santo, aceita a cruz, que consiste no oferecer-se a si mesmo. Então, aceitar a cruz aqui, nós podemos ver até em dois sentidos. Aceitar a cruz de Cristo como meio de salvação, porque qual que era o significado de cruz? Como São Paulo mesmo vai dizer, a loucura da cruz. Mas aceitar o quê? A cruz, cada um tem. É a cruz que cada um tem para carregar. Atenção vigilante ao exercício dos carismas. Então, não tente forçar algo. Isso é muito importante. Por exemplo, não tente forçar algo na comunidade para todo mundo, porque nem todo mundo é daquilo. Isso é muito importante a gente ver. Então, tem pessoas que participam de determinados grupos ou movimentos,
Tem pessoas que dá certo e outras que não, então não é para todos. Isso fica muito claro, já nos é colocado de uma forma muito explicativa aqui na carta. Então, nem tudo é para todos. A outra página, na 104, a submissão ao poder político, a seção acidental, mas não menos importante, então é necessário o recíproco respeito entre os audaciosos e temerosos, fortes ou fracos, para exercitar a verdade da fé. E assim, então, a gente fecha esta carta aos Romanos. Né? É muito bom, se vocês não leram ainda, ler a carta, partir desta indicação. Eu acho muito, pelo menos eu particularmente, eu acho muito melhor, vendo a indicação da estrutura da carta e ler lá, né? O que está aqui. E aí vai construindo o entendimento do que ela, de fato, está querendo nos ensinar, a partir do quê? Dessas perspectivas que o material nos trouxe. Então, assim, por que, como eu falei para vocês, se vocês pegarem as saudações das cartas de Paulo, essas variações, elas têm seu sentido. Por que Paulo não sauda como um cabeçalho padrão para todas as comunidades? Porque as suas intenções. Vê como que esta especial, ela remete muito ao Antigo Testamento. Tem seu motivo. É que nós vimos aqui, principalmente essa conotação de mostrar a história da salvação, ela não interrompeu. O que nós temos que ver? Qual é o temor? Voltando, então, a falar aqui de novo. Isso é uma das coisas assim que eu quero que vocês tenham bem em mente. É um pouquinho pagador. Bem em mente. A história da salvação. Vamos lá. Para os judeus. Então, começa aqui, vamos lá, tocar de Adão. Passando por todos aqueles personagens, chega em Jesus Cristo e dá sequência na história. Para os judeus, não, para os cristãos que veio do judaísmo. Já para os pagãos, vai começar aqui. Qual que era o medo deste grupo? De que, desprezando o que era mais importante para eles, que era a circuncisão, se perdesse toda essa história. Como que Paulo vai começar a carta? Fazendo referência a toda essa história, como história também deste povo, mesmo que até então não tinha vivido. Então, o medo deste grupo foi resolvido por São Paulo, a forma com que ele aborda não só a saudação inicial, a introdução da carta, mas como ele aborda em toda a carta. Para este grupo aqui, nós começamos agora, mas nos interessa ou deve nos interessar a história passada. Por isso, Abraão não é só um exemplo para este grupo, mas também para todos nós. É o que a carta traz como uma referência a ser seguida, de exemplo de fé. Então, com isso, resolve também este outra possibilidade de problema. Então, esta relação entre os judeus e pagãos, diante da revelação de Jesus Cristo e a história que vai se seguir, então ela está bem definida e colocada dentro da carta a uma comunidade a qual esse grupo era bem evidente. Volto a ressaltar. Estes assuntos todos nós já vimos lá na carta aos Gálatas. Mas aqui ele está bem mais. Se vocês compararem as duas cartas, os assuntos são muito parecidos. Mas aqui se desenvolve mais. É tipo Evangelho de Marcos com Mateus. Né? Então, um mais condensado e o outro se desenvolve mais. Tá certo? Com isso, então, a gente fecha as 7
cartas. Quais são as 7 cartas que nós temos aqui? Das cartas proto-paulinas, vamos lá, pela ordem que nós estudamos. Qual foi a primeira? Primeira Tessalonicenses, a segunda que nós vimos, 1 Coríntios, a terceira, qual foi a quarta? Isso aqui é a ordem que nós vimos as cartas. Filemão, depois, Gálatas, Filipenses e Romanos. Então, são 7 cartas. Esse grupo de cartas chamado proto-paulinas. E o que significa? Pode ser chamado de proto-paulinas e tem um outro nome. Autênticas. O que significa isso? São cartas sem questionamento de sua autenticidade paulina. Então, foi São Paulo que as escreveu. E qual é uma outra indicação que nós temos em relação a essas cartas? É um dos principais meios, né, junto com o Atos dos Apóstolos, para formar uma cronologia paulina. Então, essas 7 cartas, mais o Atos dos Apóstolos. Foi uma questão da prova, né? Bom, agora nós vamos para um outro grupo de cartas, que é chamado de deuteropaulinas. Quais são elas? Que são 3. Por ordem da apostila. E 2 Tessalonicenses. Na verdade, Colossenses é primeiro, né? Aqui na ordem. Então, é Colossenses, Efésios. Então, qual que é a nossa... Nós vamos seguir a ordem da apostila, apesar que aqui em cima, no início aqui, não está nessa ordem. O que tem essas cartas? São 3 cartas de autenticidade. Essa divisão que nós estamos aqui, ela é uma divisão mais didática, porque normalmente se divide só em 2 grupos, as autênticas e as que têm problemas com relação à autenticidade. Então, tem a autenticidade problemática. Tem, sem dúvida, um detalhe muito importante, que não era o caso da carta aos Hebreus. Tem, sem dúvida, material paulino. Mas há vários problemas relativos ao estilo, ao uso da língua grega, às temáticas teológicas. A paternidade direta de Paulo apresenta problemas. É importante ressaltar que, ao dizermos que estas cartas provavelmente não são autênticas, não estamos dizendo que elas não são canônicas ou inspiradas. Estamos somente que elas não foram escritas por Paulo, mas por alguém de seu círculo de discípulos. Eu creio que para vocês, especialmente a turma que já está acabando, isso não é nenhuma novidade em se estudar a Bíblia. Não é verdade? Então, assim, ela tem material paulino, elas são inspiradas, são autênticas nesse sentido de inspiração. No entanto, a sua escrita, ela não tem probabilidade de ter sido o próprio Paulo. Mas, da evangelização da catequese de Paulo, foram escritas essas cartas. E isso decorre principalmente pelas suas análises e pelo tempo de escrita. Contudo, essas cartas aparecem nos cânones mais antigos, neste documento do Moratório. Elas são atribuídas a Paulo. Os antigos conheciam o material dessas cartas como material paulino, derivante de fonte teológica paulina. Então, a opinião dos exegetas hoje é de que Colossenses está cada vez mais ganhando espaço como carta autêntica,
e a pesquisa sobre 1 Tessalonicenses continua em aberto. É 2 Tessalonicenses, pode corrigir aí. Tá? É 2 Tessalonicenses, está errado na apostila. E em Efésios está cada vez mais sendo considerada aí ainda Trítopaulina. Sobre 2 Tessalonicenses, em aberto, porque não avançou muita coisa, e Efésios ainda está sendo ainda para mais distante ainda. Então vamos ver só um pouco, até dar a hora da carta aos Colossenses. Vamos lá. Juntamente com a carta aos Filipenses, a Filemão e aos Efésios, as cartas aos Colossenses faz parte do grupo chamado Cartas da Prisão. Se eu colocar essa pergunta, quais são as cartas consideradas as cartas da prisão? Fácil, né? O jeito mais fácil de responder essa pergunta é indo lá na última página da apostila. Porque o seu autor, que se apresenta como Paulo, afirma encontrar-se na prisão por causa de sua fé. E esta referência é feita nesta carta aos Colossenses em, pelo menos, 4 lugares. Né? A referência de que é uma carta de que ele estava na prisão quando escreveu a carta. Então, vamos pegar uma aqui, só para a gente ver. Capítulo 4, versículo 3, aos Colossenses. Ao mesmo tempo, orai também por nós, pedindo a Deus que abra uma porta para a nossa pregação, a fim de podermos anunciar o mistério de Cristo. Por causa dele, aliás, fui lançado na prisão. Então, aqui essa referência a Paulo como prisioneiro. Colossenses apresenta muitas semelhanças com Efésios, além de serem 2 comunidades de importantes centros da Ásia proconsular. É importante, portanto, perceber quais são os tipos de relação com Efésios e se há dependência entre elas. Geralmente pensa-se que Colossense precede Efésios, pois esta última é mais elaborada e aprofundada. Seu objetivo fundamental é corrigir uma série de erros, tanto no nível doutrinal quanto no nível da ética. Como vimos lá, que carta aos Gálatas precedia qual? Não, aos Gálatas, Romanos. Acabamos de ver. Aos Romanos. Então, se acredita também que Colossenses precede Efésios. Por quê? Os assuntos dessa e dessa se relacionam, e com isso, tanto esta quanto a essa, tendo esses mesmos assuntos, aqui estão mais elaborados. Essa relação que nós temos. E isso é importante porque, quando a gente olha, vendo os conflitos entre as comunidades, nós temos mais ou menos a mesma coisa. Já viram a expressão, né, que os problemas só mudam de endereço, mas são os mesmos, né? Então, quando a gente reúne os seminaristas de outro seminário, a gente começa a conversar sobre as coisas, vê que é as mesmas coisas, só está em casas diferentes. E assim também nessa relação. A cidade de... Qual é o nome da cidade? Colossos, né? Nome feio de cidade. Então, Ásia era uma das mais ricas províncias romanas. Compreendia a Mísia, a Lídia, a Cária e uma vasta zona da Frígia, além das ilhas da costa ocidental e da Ásia Menor. Depois vocês vão lendo isso, olhando o mapa. Né? Fazia parte do antigo reino Pérgamo, primeira capital da região. Depois, a cidade mais importante passou a ser Éfeso. Esmirna e Mileto também eram centros importantes. Então, no século I, Éfeso possuía cerca de 200 mil habitantes, além de uma importante colônia judaica.
A cidade de Colossos está situada ao sul da Frígia, mais ou menos 200 quilômetros a leste de Éfeso, né? E nós temos aqui essa referência, né? Para que a gente possa, não vamos nos deter muito nela, mas era também muito famosa pelo trabalho com lã. Então, a economia da cidade girava em torno disso. Assim, o que parece, Colossos, lá já no meio do último parágrafo, no tempo de Paulo, podia ser um lugar cosmopolita, onde se misturava diversos elementos culturais e religiosos. Aí havia uma considerável comunidade cristã. Com o advento dos impérios, que foram um derrotando ao outro, até o Império Romano, que teve fortemente, o Império Grego, fortemente a tendência de tornar uma cultura helenística unificada. Então, isso houve dentro das culturas locais, essa mistura com a cultura helênica, e isso foi formando uma diversidade. Então, nós percebemos que praticamente todas as cidades que nós vimos, este elemento é muito forte. Então, não é um elemento considerado, podemos dizer, um elemento particular de uma cidade ou outra. A diferença é o tipo de cultura que havia local com o que o helenismo tentava impor, né, a todos. Até mesmo Jesus Cristo teve influência disso. A sua cultura era uma cultura que estava voltada a isso. Mesmo sendo de uma cultura religiosa judaica, um pouco semita, mas essa estrutura toda exigia isso, né? Uma das grandes dificuldades. Né? Pensa você mudar de um lugar para o outro completamente diferente e ter que se adaptar obrigatoriamente. Então, aqui nós temos essas realidades tanto nas cidades, aos Gálatas, aos Coríntios e outras cidades que nós vimos esse mesmo ponto. Então, no tempo romano, a cidade estava em declínio e no ano 61 foi destruída por um violento terremoto que assolou o Vale do Rico. Então, a cidade, pouco tempo ainda, de Paulo ainda, essa cidade já foi destruída. Então, contexto da atividade missionária de Paulo. Não dispomos de muitos dados seguros sobre a comunidade de Colossos. Considerando os dados da própria carta, podemos afirmar que não foi fundada por Paulo, mas por Epáfras, natural de Colossos, a quem Paulo chama querido companheiro de serviço, em dois momentos na carta. Muito provavelmente surgiu durante o período da missão em Éfeso, que constitui um tempo de intensa atividade missionária em toda a Ásia Menor, conforme atesta lá em Atos 19:10. Todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. E com isso, consequentemente, a cidade de Colossos, que faz parte, foi uma das privilegiadas. Como maior parte das comunidades cristãs de fora da Palestina, parece que a comunidade de Colossos era formada principalmente por cristãos vindo do paganismo. No entanto, tudo indica que havia também um número significativo de judeus cristãos, porque o judaísmo estava muito espalhado pela Frígia, e isso que justificaria o inconfundível sabor judaico da carta. Então, nós temos relações. Se a gente pegar as comunidades, fazer um paralelo, nós vamos ver muitas questões que se relacionam entre todas elas. Muitas coisas. A comunidade de Corinto, a comunidade a região da Galácia, né, que não é uma cidade, é uma região da Galácia, a cidade de Éfeso, que nós vamos ver ainda, a Tessalônica, então todas elas misturam muito essas intenções. Notem que no início, nas primeiras cartas, a ação de Paulo, mesmo ele sendo chamado apóstolo dos gentios, e assim foi, mas ele começava a partir de quem? De quem? Dos cristãos judeus. A sua grande força foi com os pagãos, porque aos pagãos, como não tinha toda essa bagagem judaica, então era mais fácil acolher, especialmente porque era um povo abandonado. Mas nós percebemos isso aqui nas primeiras cartas que nós vimos.
Depois, esse quadro ele já vai modificando um pouco. Aspectos literários. Então, a mais antiga tradição, desde o século III, é unânime em afirmar a autoria paulina de Colossenses. A tradição eclesiástica testemunha sua origem em Paulo. O cânon muratoriano também, Ireneu, Clemente de Alexandria, ou seja, os primeiros padres da igreja tertuliana, a maioria dos exegetas católicos segue essa tendência, como também vários protestantes. Estes atribuem os dados muito próprios colossenses ao contexto diverso da comunidade. Então, nós temos toda essa questão que não era um problema. Mas aí, a partir do século XIX, essa autoria passa a ser questionada. E aí eu volto a ressaltar, a partir do finalzinho do século XVIII, início e com grande força no século XIX, entra em cena o chamado método histórico-crítico, que vai analisar os textos a partir usando especialmente agora das ciências e de muitos dados, e isso vai, então, colocar em xeque algumas questões. Por exemplo, o Pentateuco escrito por Moisés. Então, como Moisés ia narrar sua própria morte? É uma questão que se levantou. E aí vai o quê? Levantando questões, comparações e textos, e aqui também, na carta aos Colossenses, não foi diferente. Então, esta autoria ela é questionada, e os motivos são, especialmente, nós temos aí 5 motivos. Primeiro, o vocabulário utilizado carece de alguns termos característicos de Paulo. 34 palavras de Colossenses não aparecem em outro lugar do Novo Testamento. 28 não aparecem em outra carta paulina e 10 são exclusivas de Colossenses e de Efésios. Isso é um critério para julgar a autenticidade da carta? Pode não ser. Não necessariamente que isso. Mas por que não pode ter falado de um assunto aqui não está mencionado nas outras? Isso não é bem um critério, mas é algo que já levanta um questionamento. Isso sim, mas como critério para definir, não. Outra questão, mas isso poderia ser explicado pela peculiaridade dos temas, como nós falamos aqui agora. Outra questão, peculiaridades linguísticas e de estilo. Aí aqui já começa, porque por mais que eu tente, a não ser que isso eu vou informando, eu não mudo, é fácil você ler, hoje já é mais complicado, né? Mas antigamente era mais fácil isso. Você saber se esse texto foi escrito ou não por aquela pessoa, pela forma com que ela escreve. Isso é característico para o professor, aqui quem é da São Benedito deve conhecer, o professor Carlos, né? Ele ainda cita uma história dessa, né? Que quando entregou, o professor olhou a carta, o trabalho, falou, não, foi você que escreveu isso aqui, porque conhecia a forma como ele escreve. Aqui já é um critério mais plausível para questionamentos. Falta em Colossenses o estilo empolgado e vivo de Paulo, dificuldade de se situá-la no quadro da vida de Paulo, e a teologia de Colossenses reflete um desenvolvimento posterior ao das cartas proto-paulinas, principalmente no tocante à cristologia cósmica, a eclesiologia do corpus místico, a noção predominante da escatologia realizada. Estão ausentes grandes temas da teologia paulina, como justiça, justificação e a lei, entre os outros. Então, isso aqui já são critérios que bem plausíveis para questionar a autenticidade da carta de ser de Paulo, não de ser material paulino. Então, não confundam essas duas coisas. Corpus paulino. Quais as outras 3 cartas que estão faltando aqui? Quais? Primeira?
Segunda e Tito. Então, uma coisa é a carta autêntica escrita por Paulo, e outra coisa são as cartas que têm material paulino, com questionamento se foi Paulo e as que se tem certeza de que não foi Paulo. Mas todas elas fazem parte do chamado, do nome da nossa disciplina, Corpus Paulino, ou Cartas de Paulo. Então, todas elas fazem parte. Então, a dúvida não está na questão de ela ser paulina ou não. Ou, pior ainda, dela ser autêntica, inspirada ou não. A questão aqui, nós estamos falando, é vamos colocar entre aspas, redação. Né? Porque Paulo mesmo ter escrito, não se atribui a praticamente nenhuma. Né? Mas os seus secretários ali junto com ele. No entanto, essas questões são importantes. Fica bem claro aqui. Então não é de Paulo, então... Não. O material e a estrutura são muito conhecidas e muito próximos de Paulo. O jeito já é diferente. O jeito de colocar. Então, essas são algumas questões. Vamos à estrutura da carta. Embora exista certa diversidade lexical entre Colossenses e as proto-paulinas, em sua estrutura, Colossenses segue um modelo muito semelhante às outras cartas, especialmente Romanos e Gálatas. Romanos e Gálatas têm uma estrutura muito parecida, que nós acabamos de falar aqui já algumas vezes hoje, e elas estão dentro das proto-paulinas. Logo, então, Colossenses tem essa proximidade. Isso é muito próprio, porque nós estamos falando de pessoas que escreveram aqui e tinham muito conhecimento dessas aqui. Com marcada influência retórica clássica, o autor segue o clássico formulário paulino. Então, primeiro, como que começa a carta aos Colossenses? Quantos capítulos tem primeiro? 4 capítulos. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis que estão em Colossas, para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então, a sua estrutura inicial, muito parecida. Segue. Depois, então, vem no versículo 3º até o versículo 14, agradecimentos e recordações como função de exortação. Isso também se repete nessas cartas proto-paulinas. E aí vem a seção doutrinal, Cristo como superação das heresias, então, primado de Cristo e a evangelização dos gentios, o hino ao primado de Cristo, que é um chamado hino cristológico, a santidade, a fidelidade ao evangelho recebido e anunciado, o combate de Paulo pelo anúncio do evangelho aos gentios. Segue esta estrutura muito própria de Paulo. Então, a questão da estrutura, ela não é questionada, e até o que dá força a fazer parte, sim, do corpus paulino. A questão é as colocações, as formas de escrita. Erros a serem evitados, então, vem trazendo as exortações gerais, andar em Cristo, exortação sobre o culto, os motivos cristológicos, Cristo e os fiéis, a resistência diante dos erros. E a segunda parte, né, podemos dizer aqui, que é a parte da seção de caráter parenético, que é exortações e princípios gerais, mortificar o homem terreno, motivação, desnudar-se, revestir-se. Então, vem essas duas posições, viver a novidade em Cristo, exortações sobre a vida familiar, a moral doméstica, exortação final com esta função, peroratio, quer dizer, a função de dar essa resposta. E o final, as últimas recomendações, as notícias, o anúncio, a Tíquico e Onésimo e as suas saudações. Então, nós temos aqui esta estrutura da carta, né, que não diferencia muito das cartas proto-paulinas. Quanto à questão da teologia,
nós temos 2 pontos principais. O primeiro ponto são as heresias colossenses, que já começam, então, a surgir. Por isso, a questão da carta, ela ser de um tempo posterior, porque já está dentro deste contexto de heresias que surgem a partir dessa relação, né, entre a missão e o entendimento da comunidade em relação à fé. Então, é preciso combater essas heresias iniciais. E a segunda parte, que é a parte cristológica, né, que vocês olham aí na apostila, na página 108, os 2 temas. Né? Então, vamos ver o segundo. Colossenses revela seus tesouros àqueles que desejam pôr em prática os princípios básicos da nova vida em Cristo. É importante verificar que nesta carta é confirmado o título de cabeça dado a Jesus Cristo. Aqui nós temos, nas duas, mas especialmente aqui, os títulos do corpo. Mas aqui se evidencia o título de cabeça. É preciso manter este vínculo, porque senão o corpo definha, né? Então, aí vem toda essa estrutura, o chamado hino cristológico, que o hino cristológico, que é do capítulo 15, versículo 15, até o versículo 20. Este é um dos hinos, né? Nós temos na Cartas de Paulo outros. E dentro, então, desta, se estamos com Cristo, mesmo se nós não podemos intelectualmente compreender tudo, sabemos que estamos no núcleo do mistério e no caminho da verdade. E a carta, então, ela se fecha com estas indicações, especialmente, né, sobre esses dados pessoais, lá a partir do capítulo 4, versículo 7, vem trazendo algumas informações, e aqui cita Marcos, né, é uma das fontes para que a gente saiba quem é Marcos, está aqui na carta aos Colossenses, versículo 10, saudai-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé. A respeito de Marcos, recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Também Jesus, chamado Justo, vos sauda. E aí vem, acaba terminando a carta. Aqui também no versículo 14 fala de outro evangelista, quem? Sauda-vos, enfim, Lucas, capítulo 4, versículo 14, como sauda-vos, enfim, Lucas, o querido médico. Então, nós temos aqui essa finalização da carta aos Colossenses, que vem tratando especialmente destes 2 temas, heresias, que aí vocês olham na apostila seguindo, e o tema cristológico. Na próxima aula, quando for falar da carta aos Efésios, melhor dizendo, nós retomamos essas questões aqui. Tá bom? Pessoal de casa e a todos vocês, muito obrigado pela atenção. Bendigamos ao Senhor. Até semana que vem, então, é o Lucas, no dia 16.